chamamos dia 15 de novembro de proclamação da República, porque foi determinado que o Brasil passaria a ser uma república a partir do dia 15 de novembro. Então, proclamar é isso. Proclamação, né? As palavras, os conceitos das palavras expressam identidade. Então, é muito importante a gente estar ligado nisso. Quando a gente fala assim, proclamar é diferente de falar. Eu estou aqui falando com vocês, mas proclamar é quando eu vou me investir de autoridade para proclamar com fé aquilo que eu quero sobre a minha vida. Então, existe uma diferença entre você falar, entre você pronunciar e você proclamar. Proclamar, você se reveste de autoridade. Quando alguém diz, olha, você vai fazer uma proclamação, está dando a você, né, a legitimidade para que você, com autoridade, você possa fazer uma proclamação debaixo de uma autoridade. Né? E a autoridade que nós estamos debaixo é a autoridade do nome de Jesus. É isso? Então, todo dia do mês de janeiro, seria bom você estar fazendo essa proclamação. Tá? A proclamação do mês de janeiro é essa, sobre o tema arrependimento. Né? Arrependimento foi o primeiro ponto que foi ministrado aqui para a gente, que é preciso para a gente viver o reino. Todos nós estamos debaixo desse manto profético. Todos nós estamos direcionados a viver o ano de 2016, vivendo o reino de Deus. É o tempo de viver o reino. E o primeiro ponto que a gente abordou aqui, que a gente ministrou, né, o que é preciso, o que é necessário para a gente viver o reino, a primeira coisa que foi abordada foi o quê? Arrependimento. Como o pastor falou, nós vamos hoje estar falando sobre arrependimento. E não tem como falar sobre arrependimento sem mexer com estrutura. Bem? Então diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai mexer com a tua estrutura hoje. Já falou um do lado, de um lado, agora fala para o do outro. Ele vai mexer com a tua estrutura. Não tem como. Quando ele vai falar de arrependimento, falar de bênção, ser abençoado, de ser próspero, de receber, você não precisa mexer com outra estrutura. Então você vai falar de coisas muito profundas e você precisa mexer com a estrutura. Então abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzano, Anani, um dos meus irmãos, veio a Judá, com mais alguns homens, e daqueles pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante de Deus, do Deus dos céus. E desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e que usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés: se fores infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ah, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome.
faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. A Bíblia conta que Davi, ele foi um rei chamado por Deus, colocado por Deus no trono, e a Bíblia diz que Davi foi um conquistador de reinos. Diga, conquistador de reinos. A Bíblia diz que Davi conquistou muitos reinos. Davi foi um rei guerreiro. Davi foi um rei que expandiu, né, a nação de Israel. Ele foi conquistando reinos, ele foi conquistando cidades, ele foi conquistando países daquela época que já eram descobertos, já eram habitados. E a Bíblia diz que no tempo do rei Davi, o reino de Davi prosperou, o reino de Davi cresceu, o reino de Davi avançou, e muitos povos ficaram submissos ao reino, à nação de Israel, por causa do reinado de Davi. Depois que Davi reina, depois que Davi estabelece o seu reino, o reino de Davi prospera, e Davi é tipo de Jesus. Davi é uma figura no Antigo Testamento, que figura o reino do Messias, o governo do Messias, o governo do nosso Cristo. E a Bíblia diz que Davi, então, ele prospera. Depois que Davi prospera, então, vem o reinado de Salomão, um reinado de paz, e o reino de Davi, então, é estabelecido através do seu filho Salomão. E a Bíblia diz que nos dias de Salomão, Salomão constrói um santuário ao Senhor. A Bíblia diz que Salomão convoca o povo para a construção do santuário, e aí ele começa a construir, e começa a trabalhar, e ele vai construir e faz algo que é maravilhoso. A Bíblia diz que o templo de Salomão é um templo suntuoso, um templo majestoso, e naquele dia que Salomão consagra o templo, a glória do Senhor é estabelecida na nação de Israel. A glória do Senhor é estabelecida no reino de Israel. Mas a Bíblia conta para a gente, nesse texto que nós acabamos de ler, mostra para a gente que houve uma apostasia, que houve um distanciamento do propósito. Diga, distanciamento do propósito. E toda vez que há um distanciamento do propósito, a gente perde o foco do reino. Toda vez que há um distanciamento da vontade do Senhor, a gente perde o foco do reino. E quando a gente perde o foco do reino, a gente perde também a presença. A gente perde a glória. A gente perde a presença do Senhor. E a Bíblia diz que a nação, depois do reinado de Salomão, quando o reino é estabelecido e a nação vai se afastando de Deus, depois que eles têm a glória, depois que eles têm a presença de Deus, eles começam a pecar. Eles começam a transgredir a lei do Senhor. Eles começam a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E por causa disso, então, a glória do Senhor se vai. A presença do Senhor se vai. A glória do Senhor não está mais na nação. Os sacerdotes começam a se corromper. Os sacerdotes começam a fazer outros cultos, a oferecer a ídolos dos seus cultos, a oferecer a sua adoração a outros deuses. E toda a nação se corrompe. Toda a nação se prostitui após outros deuses. E aí Deus precisa intervir. Quando há corrupção, quando há aquilo que Deus reprova, quando há afastamento da presença de Deus, da glória de Deus, Deus precisa intervir para chamar o povo novamente à sua presença. E a Bíblia diz para a gente, a história conta para a gente, a Bíblia conta, que então Deus levou essa nação para o cativeiro da Babilônia. E você conhece a história, eles ficaram 70 anos no cativeiro. E aí Deus, lá depois dos 70 anos, Deus começa a levantar homens e mulheres, pessoas que estão comprometidas, que estão sofrendo também, porque eles são um povo. E é preciso que a gente entenda isso. Quando a gente é um povo, quando a gente é uma nação, muitas vezes a gente sofre como povo, né? Embora você pessoalmente talvez não tenha cometido alguma coisa, mas se você está num lugar, se você está junto com alguém que está cometendo coisas que desagradam ao Senhor, você acaba sofrendo. Se você é casado, quando você faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, toda a sua família responde por aquilo. Todo o sofrimento vem sobre a tua casa, sobre a tua família. Quando você está inserido no contexto de igreja, quando você começa a fazer coisas que são abomináveis ao Senhor, embora nem todos estejam fazendo, mas aí você começa a contaminar o corpo. Porque a Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, quando um membro do corpo adoece, todo o corpo adoece junto. E a gente precisa ter esse nível de entendimento, que quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, você sofre as consequências pessoalmente, mas você também traz a consequência sobre o corpo.
Por isso que a Bíblia diz que quando, o Senhor falou na passada, olha, quando vocês pecarem, eu virei e sararei a terra, eu sararei a nação, eu trarei cura para a nação. Porque será que todos estavam pecando? Provavelmente alguns não estavam pecando. A Bíblia conta nos dias de Elias que haviam 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, mas todos eles sofreram a seca nos dias de Elias. Todos eles sofreram a mesma circunstância, embora Deus estivesse trazendo provisão para aqueles profetas através de um servo de Acabe. Mas a seca estava acontecendo em toda a terra. Mas nem todas aquelas pessoas pecaram pessoalmente falando. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa atingir esse nível de entendimento. Quando eu faço alguma coisa e eu peco contra o Senhor, eu me afasto do Senhor, eu trago consequências para o corpo, eu trago consequências para a minha casa, eu trago consequências para a minha família, para a minha igreja. E a Bíblia diz que aqueles homens então pecaram, começaram a se afastar, e Deus então trouxe o cativeiro babilônico. E nesse texto que nós lemos de Neemias, mostra exatamente quando Deus começa a levantar alguns homens, e dentre esses homens está Neemias, dentre esses homens está Esdras, dentro desses homens está Zorobabel, está Ageu, está o profeta Zacarias e o profeta Jeremias. Deus está levantando alguns homens, pensando alguns homens que não se dobraram a Baal, que não se dobraram aos deuses da Babilônia, e Deus está levantando esses homens para trazer arrependimento. Diga, Deus está trazendo arrependimento. Porque todo o processo para que você possa viver o reino, para que você possa começar a viver o reino, começa pelo arrependimento. Não tem como você viver o reino sem que você comece a viver um tempo de arrependimento. Nós estamos em 2016 e esse é o ano, é o tempo de vivermos o reino. Mas é tempo também de você começar a se quebrantar e começar a se arrepender, para que o reino seja estabelecido na tua vida. Porque Jesus disse que o reino não é uma posição geográfica. O reino está em mim e em você. Libere a sua boca profética e diga para o irmão que está do seu lado: o reino está em você. Amém? O reino está em nós. Jesus disse: olha, quando perguntarem onde está o reino? O reino está em você. O reino está estabelecido em nós. E aí a Bíblia diz que Neemias então ele se levanta. Ele é chamado por Deus nesse tempo, e eu imagino que depois dos dias de Salomão não houve na nação de Israel um dia, um tempo de tamanho mover de Deus através do arrependimento da nação. E aí a Bíblia diz nesse texto que nós lemos que Neemias, quando ele ouve o que está acontecendo na nação, que ele ouve de como está a nação de Israel, então ele se assenta e ele começa a chorar. Ele começa a lamentar, ele começa a chorar e ele começa a sentir a dor do pecado. O pecado traz dor. Se você não sente dor quando você peca, alguma coisa está errada. Porque o pecado precisa gerar dor dentro de nós. O pecado precisa gerar um sentimento de tristeza. Quando a gente percebe que nós pecamos, é preciso gerar um sentimento de tristeza. E a Bíblia diz que quando Neemias ouviu aquela palavra, e ele sabia que aquilo era consequência do pecado. Neemias sabia que a situação da nação de Israel não era uma prova dada por Deus, mas era consequência de um pecado, e era necessário um arrependimento. Então Neemias, como líder de Deus, como alguém que tem compromisso com a palavra de Deus, ele entende esse momento, e ele se assenta, e ele começa a chorar, ele começa a se lamentar, e ele começa a se arrepender. Ele começa a chorar e dizer: Senhor, nós pecamos. Olha como é que ele coloca o nível de arrependimento. Eu pequei. É muito fácil você dizer que o outro pecou. A gente tem a síndrome de Adão e Eva. A gente diz: não, o culpado é o Cleverson. Mas você tem que dizer: eu pequei. Neemias está aqui na fortaleza de Suzã. Neemias está aqui servindo ao rei, numa posição talvez muito cômoda para ele. Mas quando ele ouve o relato de como está a nação de Israel, como está o povo dele, aquele povo que ele fazia parte, a linhagem de quem ele fazia parte, ele se assenta e ele chora por muitos dias. Versículo 4 fala isso para a gente: tendo ouvido este relato, assentei e chorei amargamente. Não foi um choro, como a gente costuma dizer, um choro de crocodilo. Não foi um choro de remorso, foi um choro de arrependimento.
Porque arrependimento não é riso, arrependimento gera choro, gera contrição, gera quebrantamento. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Então Neemias ele se assenta, ele chora amargamente, ele lamenta por alguns dias, e ele se coloca em jejum e oração diante de Deus do Senhor. E ele vai começar a confessar o pecado. Isso é arrependimento. Quando você começa a confessar o seu pecado. Quando você começa a dizer o que você fez. O que fez com que Deus se afastasse de você? O que fez que você perdesse o foco no reino? O que foi que aconteceu para que você perdesse o foco no reino? Isso é arrependimento. E aí eles começam a voltar, através desse arrependimento aqui, eles começam a voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Deus não planejou, Deus não tinha propósito para que eles saíssem e fossem cativos na Babilônia. Deus nunca planejou isso para a nação de Israel. Deus nunca planejou que você perdesse o reino. Você sabia disso? Deus nunca planejou isso para você. Deus não planejou que Adão pecasse. Deus não planejou, olha, eu vou fazer Adão, ele vai pecar, eu quero que ele peque. Não, Deus fez Adão com o propósito de ele não pecar. Só que Deus deu a você, e a Adão, e a mim, e a todos nós, o livre arbítrio. E é a condição de escolher o que você vai fazer. Se você vai seguir a vontade do Senhor, se você vai fazer a sua própria vontade. Nunca foi propósito. Então eles nunca deveriam ter saído. Eles nunca deveriam, quando Deus estabeleceu a nação de Israel, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz que eles eram, Deus vai estabelecê-los como reino de sacerdote. Ele vai dizer para eles, olha, eu chamei vocês, eu separei vocês como uma nação santa, como um reino. A expressão que Deus usa é, vocês são um reino de sacerdote. Quando eles saem do Egito, quando Deus os arranca do Egito, e eles, lá no Egito eles estão formando uma nação, porque até então eles não eram uma nação, humanamente falando, eles já eram na vontade de Deus, no propósito de Deus, mas na esfera física, na esfera material, eles não eram ainda uma nação. Porque você sabe como é que a nação de Israel se formou. José foi para o Egito, depois ele leva o seu pai para o Egito, e seus irmãos para o Egito, e lá eles começam a prosperar, eles começam a se multiplicar, e se formam lá no Egito, através daquelas famílias, uma nação. E aí, Deus vai tirar essa nação que agora está pronta, e Deus vai tirar para dizer para vocês, não vão ser mais escravos, porque agora vocês vão ser um reino. Deus não tem propósito que você viva escravo. Diga para o irmão que está do seu lado. Deus não tem propósito que você viva escravo. Deus não tem propósito que você viva escravo. Deus te estabeleceu como reino. Você pode liberar essa boca profética e dizer, irmão, Deus te estabeleceu como um reino. Você é reino, você é rei, você faz parte de um reino. Deus não tem propósito, Deus não quer que você viva escravo. E quando Deus tira a nação de Israel do Egito, Deus está dizendo, vocês são uma nação santa. Eu tirei vocês do Egito, porque vocês são uma nação santa, eu separei vocês, vocês são meninos dos meus olhos, e eu estabeleço vocês como um reino de sacerdotes. Não é Moisés que está dizendo isso. Não é Josué que está dizendo isso, é Deus que está dizendo para Moisés. Moisés, fala para a nação que eu os arranco como um foge do Egito. E eu estabeleço esse como meu povo, como uma nação santa, como uma propriedade peculiar, como o menino dos meus olhos. E vocês são reino de sacerdote. Sabe, queridos? Você e eu somos um reino de sacerdote. Porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 5 que Deus nos chamou, Deus nos tirou do Egito, Deus nos livrou da escravidão e nos tornou um reino de sacerdotes. Você faz parte desse reino, eu faço parte desse reino. Então nunca foi propósito de Deus tirar a nação de Israel do lugar que ele tinha estabelecido. Nunca foi propósito deles. Então eles estavam voltando. Quando Neemias se levanta junto com outros homens, como eu já falei para você, para retornar a Jerusalém, para voltar a Jerusalém, era um lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Porque aquele lugar foi o lugar que Deus prometeu para estabelecê-los como um reino de sacerdote. Ele falou, eu vou metê-los. Eu gosto assim dessas expressões bíblicas, porque mostra que não dependia da força do homem. Pensa, uma nação está sendo formada através de famílias. Eles não eram soldados, eram famílias. Você consegue entender isso?
Quando eles estão caminhando para a terra prometida, eles não são um exército. Eles não estão adestrados na guerra, porque quando eles saem do Egito, quando você sabe que lá quando em Êxodo vai mostrar o êxodo, o próprio nome já diz, né? O êxodo do Egito, a Bíblia vai mostrar que eram famílias. Na tua família você tem arma. Você treina na tua família para a guerra. Família é lugar de comunhão, família é lugar de liberdade, família é lugar de intimidade. Então, quando eles saem do Egito, eles saem como famílias. E Deus está dizendo, ó, eu vou metê-los numa boa terra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou pegar vocês, vou colocar na palma da minha mão, vou fechar e vou arrebentar com os povos à volta e vou colocar vocês lá dentro da terra. Para que vocês sejam um reino. Diga, eu sou um reino, eu faço parte do reino. Eu sou um reino, eu faço parte desse reino. Então eles nunca deveriam sair de lá. Eles nunca deveriam ter perdido essa posição de reino. Mas como eu disse para você no início, o pecado fez com que eles se afastassem de Deus. O pecado, a transgressão, a prostituição. E quando eu falo de prostituição, estou falando da prostituição sexual apenas. Eu estou falando de todo tipo de prostituição. A prostituição espiritual. Eles vão se contaminando com outros povos. Eles vão se contaminando a semente. Deus fala que eles eram semente santa. Eles não deveriam se deitar com outros povos. Os homens não deveriam casar com outras mulheres. As mulheres não deveriam casar com homens de outras nações, porque eles eram um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas eles se esqueceram de Deus e se afastaram. E aí, eles foram chamados novamente. Eles vão ser novamente introduzidos na terra. O Senhor então levanta Neemias, e Neemias então confessa o pecado, e eles começam então a voltar para a nação de Israel. Eles começam a se arrepender. E aí, algo que eu anotei aqui que eu quero compartilhar com você. Depois que você entende que eles nunca deveriam ter saído do lar, mas que pelo arrependimento, eles agora estão habilitados a voltar. Quando você se arrepende, você recebe a habilitação para voltar no lugar que você começou. Amém? Você conseguiu entender isso? Quando você se arrepende, você recebe a habilitação do céu para que você retorne no lugar onde você não deveria ter saído. Isso é arrependimento verdadeiro. E sabe, queridos, eu quero compartilhar algumas coisas sobre arrependimento. Primeiro, o arrependimento gera morte. O arrependimento gera a morte de quem, pastor? Do eu, diga do eu. O arrependimento gera a morte do eu. Neemias, ele vai falar, eu pequei. Vai dizer, eu pequei. E depois ele vai dizer, eu e o teu povo, eu e este povo, mas ele vai se colocar na condição. Ele vai dizer, eu pequei. Porque o arrependimento é a morte do eu. Quando a gente se arrepende, a gente mata o nosso eu. E quando a gente mata o nosso eu, a gente faz nascer uma dependência genuína de Deus. Pode repetir isso? Quando eu mato o meu eu faço nascer uma dependência genuína de Deus. Isso é arrependimento. Então Neemias diz, Senhor, eu pequei. Eu e este povo, eu e o teu povo pequei. Toda vez que você vai ver na palavra de Deus alguém se arrependendo, ele vai sempre dizer, eu pequei. Eu errei. E a gente precisa reconhecer isso. Porque como eu falei no início, é muito fácil você dizer, Senhor, eu pequei por causa da minha esposa. Eu pequei por causa do meu pai. Eu pequei por causa do meu filho. Eu pequei por causa do irmão. Eu pequei por causa da irmã. Mas é preciso que você se arrependa de verdade e faça matar o eu. Eu pequei. Assuma a sua responsabilidade. Assuma que você falhou, que você errou, que você transgrediu. Porque quando você mata o teu eu, então você faz nascer uma dependência genuína. Isso gera quebrantamento, isso gera mover de Deus. Quando eles se arrependem, a primeira coisa que acontece é que é restaurado o altar. Olha só o livro lá em Êxodo. No capítulo 10. Eu falei para você que Esdras está no mesmo contexto de Neemias.
no mesmo momento de restauração da nação, no mesmo momento de restauração do reino, no mesmo momento em que eles estão restaurando, restabelecendo o reino, para que eles possam viver no reino, como o Senhor tinha prometido, como o Senhor tinha proposto para eles. E a primeira coisa que eles vão restaurar, quando eles estão retornando para a nação de Israel, quando eles estão retornando para o cativeiro, a primeira coisa que eles vão restaurar é o altar. Porque não existe arrependimento sem restauração de altar. Você pode ter essa palavra? Não existe arrependimento sem reconstrução de altar. A primeira coisa que eles vão fazer é reconstruir o altar. Versículo, capítulo 3 de Esdras. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades. O povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos dispuseram seus corações e começaram a soerguer ou a reerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de fazer o quê? De voltar a oferecer holocausto sobre ele, de acordo com o que está expresso na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram um altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados. Aí Yahvé o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Então a primeira coisa que foi restaurar, quando Deus começa a levantar homens que começam a promover o arrependimento, quando eles começam a se quebrantar, a primeira coisa que eles pensam: precisamos reerguer o altar. Precisamos levantar o altar do sacrifício, o altar para que o animal seja morto, o altar para que o holocausto seja feito. E sabe, querido, eu e você precisamos desse processo de arrependimento, para que possamos começar a viver o reino. Nós precisamos erguer o altar. E sabe quem é o sacrifício? Sou eu, diga isso aí. O sacrifício sou eu. Eu sou o sacrifício que vou oferecer, que vai ser oferecido nesse altar. A Bíblia diz que Jesus falou isso, que a semente, se ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela gera muitos frutos. Jesus disse isso. Se uma semente não morrer, ela fica sozinha. Mas se ela morrer, ela vai gerar muitos frutos. Paulo disse que ele não vivia mais, lá em Romanos, em Gálatas, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu me sacrifiquei, eu me doei, eu morri para mim mesmo, o meu eu morreu, a minha vontade morreu, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele vai dizer mais: agora a vida que eu estou vivendo não é mais a minha vida, é a vida de Deus. Agora a vida que eu estou vivendo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então você precisa entender que para que você possa começar a viver o reino, é preciso arrependimento. E para que você possa demonstrar o arrependimento, você precisa morrer no altar do sacrifício. Jesus disse isso. Se ele não morrer, falando de si mesmo, se a semente não morrer, fica sozinho. Mas se a semente morrer, ela produz muitos frutos. Ele disse também que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo: Jesus era o único filho, mas depois que ele morre, ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus deu o quê? O seu único. Jesus tinha um filho só. Jesus, né? Deus tinha um filho só, que era Jesus. Lá em João 3,16 diz isso, que Deus deu o seu único filho. Mas Romanos está dizendo para a gente que esse único filho morreu. E quando ele morre, quando ele ressuscita, então agora ele não é mais um unigênito, agora ele é o primogênito. Ou seja, ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E Filipenses fala isso, que ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus aniquilou o seu eu. Se Jesus aniquilou o seu eu
eu e você precisamos aniquilar o nosso eu, né? Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa morrer. Aí vamos perguntar para você, cadê o Igor? Aí o Igor vai fazer que nem aquele camarada lá do Zorra, né? More help. Né? More help. Porque você precisa morrer. Eu preciso morrer para que Cristo viva. Então quando perguntarem, cadê você? Você vai dizer, morreu. Morreu agora, a vida que eu vivo na fé no Filho de Deus. Jesus disse isso. Ele era o único. Agora quando ele morre, ele ressuscita e agora ele não é mais o único. Agora ele é o primeiro. Porque ele tem muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Mas Jesus precisou morrer no seu tempo. E Filipenses fala isso, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, abriu mão da sua glória. A gente não canta isso aqui? Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, ele se aniquilou, se humilhou e veio a esse mundo para que ele pudesse morrer e a gente pudesse viver a vida que ele deu a nós. Amém? E uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é que Deus só usa quem já morreu. Você não disse? Deus só usa quem já morreu. Deus não usa ninguém que está vivo. E eu vou mostrar para você. Deus não usa ninguém vivo. É preciso que a gente morra. Quando Deus ungiu a Davi, sabe por que Deus ungiu a Davi? Porque Davi estava morto. Pastor, mas Davi não estava lá lutando? Estava, mas ele estava morto para si mesmo. A Bíblia vai dizer, achei a Davi o meu servo, aquele que fará tudo segundo a minha vontade. Sabe o que Deus está dizendo? Davi não vive para si mesmo. Davi deixou matar o seu eu. Sabe como Davi matou o seu eu? Todo dia, na presença do Senhor se levantando. Todo dia na presença do Senhor se arrependendo. A Bíblia mostra para a gente que Davi não era um homem perfeito, mas a Bíblia diz que Davi mostra sempre Davi como um homem que está sempre se arrependendo da vida. Toda vez que Davi faz alguma coisa que transgride a lei de Deus, ele se arrepende, ele se quebranta, ele sente a dor do seu pecado, e ele chora o seu pecado, e ele, depois que ele chora o seu pecado e confessa o seu pecado, então ele se levanta para adorar ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Deus achou Davi. Quando a Bíblia diz que Samuel vai na casa de Jessé, Samuel olha para um que está vivendo assim, chamado Eliabe. E quando eu imagino que Samuel chega na casa de Jessé e diz, eu vim aqui para ungir o rei. E quando Jessé começa a passar os seus filhos, eu imagino que Eliabe, vindo da Silva, cheio de si, ele se mostra como alguém que é capaz. E a Bíblia mostra isso para a gente, porque quando Davi vai lá no campo de batalha para levar o alimento dos seus irmãos, a Bíblia mostra que Eliabe está cheio de si, dizendo para Davi, o que você veio fazer aqui? Cheio de arrogância. Era um homem arrogante. Mas Deus vai encontrar lá no campo um homem que está morto. Um homem que morreu para si mesmo, para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, Deus só usa a pessoa que está morta. Deus só usou Moisés depois que ele caminhou 40 anos no deserto. Deus foi matando Moisés durante 40 anos no deserto. O deserto não é para você crescer. O deserto não é para você se tornar dono de si. O deserto é para matar você. Não matar literalmente falando, é para matar o teu eu, para matar as tuas vontades. Porque quando Moisés está lá no Egito e ele mata o Egito, ele achava que ele podia ser o libertador do jeito dele. Aí Deus pega Moisés e diz assim, vou ter que matar você. Eu preciso te usar. Eu preciso usar você. Porque eu preciso estabelecer o meu reino. Eu preciso estabelecer a minha nação. Eu preciso estabelecer um reino de sacerdote. Mas eu vou ter que matar você porque eu quero usar você. Toda vez que Deus quer usar alguém, Ele precisa matar alguém. Esse é o não. Você não está conseguindo entender isso? Toda vez que Deus precisa, Deus quer usar alguém, Deus chama alguém e vai matar essa pessoa. E Deus levou Moisés para o deserto durante 40 anos, porque Ele precisava matar o eu de Moisés. E aí a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, que Ele abandonou aquele status de príncipe, Ele abandonou a riqueza do Egito, Ele abandonou tudo para fazer a vontade de Deus, mas não foi tão simples assim. Ele teve que passar durante 40 anos no deserto. Até que um dia, ele olha para o alto do monte, ele vê uma sarça ardendo e ela não se consumiu. Ele vai lá e ele curioso vai tentar descobrir o que aconteceu.
acontecia? Por que aquela sarça estava queimando e não consumia? E quando ele se aproxima, o Senhor diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. E a partir dali, quando Moisés então morre para si mesmo, Deus começa a usá-lo. Então eu e você precisamos ir para o altar do sacrifício. Não existe reino sem altar. E não existe altar sem sacrifício. Então eu e você precisamos matar o nosso medo. Eu e você precisamos morrer para nós mesmos. Eu e você precisamos morrer à nossa vontade. Nós precisamos viver para Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido. E quando a gente mata o nosso eu, não é fácil, irmão. Querido, não é fácil matar o eu, não é fácil. É difícil para mim, é difícil para você, e é difícil para qualquer pessoa que queira viver o reino. É difícil para qualquer pessoa que queira o reino que Deus estabelecido na sua vida. É um processo diário, mortificando a nossa carne, cada dia indo para o altar do Senhor, cada dia se apresentando no altar do holocausto e sacrificando a nossa carne e fazendo morrer a nossa carne, como Paulo orientou, fazendo morrer a nossa vontade, fazendo morrer a nossa carne a cada dia, para que a vida de Deus se manifeste, para que o reino de Deus se manifeste. Então é preciso matar a nossa carne. A maior revelação, eu quero concluir com essa palavra, a maior revelação do Pai são para aqueles que se achegam a Ele arrependidos e quebrantados. Você pode declarar isso? A maior revelação do Pai são para aqueles que se achegam a Ele arrependidos e quebrantados. Eu vou concluir essa ministração falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo, você conhece a história. Ele sai da casa do pai, ele faz tudo o que ele tinha que fazer. E na casa do pai, eu posso conjecturar que a casa do pai é o reino. A casa do pai é o lugar onde ele tem tudo. A casa do pai é o lugar onde não falta nada para ele. Mas aquele filho, porque não entende a revelação do pai, ele vai querer estabelecer a sua vida em outro reino. Ele vai querer estabelecer a sua vida em outra cidade. Ele vai querer estabelecer a sua vida em outra situação. Mas a Bíblia diz para a gente que quando ele se quebranta, porque quando ele sai da casa do Pai, ele sai cheio de si mesmo. Quando ele vai viver a sua vida, quando ele vai viver a sua vontade, ele sai cheio de si mesmo. Você pode perceber no texto que ele diz: Pai, eu quero a herança, olha o meu eu. Eu quero a minha parte que me pertence. Eu quero a herança que me pertence. Por quê? Porque aquele filho ainda não está maduro. Aquele filho ainda não está pronto. Ele acha que ele é o dono de tudo. Ele acha que ele pode fazer tudo na sua força, na sua vontade. E aí ele diz: eu quero a minha parte da herança. Eu quero que eu tenha bom direito. E a Bíblia diz que o pai então libera para ele. Ele vai. Mas ele só conhece quem é o pai de verdade. Ele só conhece o que o pai tem para ele quando ele volta arrependido. E a palavra de Deus diz isso para a gente, que é um coração quebrantado e contrito. O Pai não despreza. Quando você se arrepende de verdade, e você então está habilitado, você está maduro para viver o reino, porque todo o processo do reino começa com arrependimento. Eu quero frisar isso muito, porque não é por acaso que o primeiro ponto, que a primeira ministração é arrependimento. Porque você não pode viver no reino se você antes não entender que você precisa se quebrantar, que você precisa matar a si mesmo, que você precisa matar o seu eu, para que a vontade do Pai, para que a vontade do reino seja estabelecida na tua vida. E aí a Bíblia diz que aquele filho está lá longe. E aí de repente ele cai em si. E ele se arrepende, ele se quebranta. E eu fico imaginando, eu posso conjecturar que aquele filho começa a chorar. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui fora do reino? O que eu estou fazendo aqui, jogando a minha vida fora? O que eu estou fazendo aqui, vivendo aquilo que eu não deveria estar vivendo? Eu sou filho de um rei, eu sou filho de um pai que tem tudo, eu sou filho de alguém que me provê de todas as coisas. O que eu estou fazendo aqui? Ele diz que ele se arrepende. Ele cai em si, ele se arrepende, e ele começa a dizer: eu vou chegar para meu pai e eu vou pedir para que ele me coloque na condição de empregado. Porque se eu for empregado no reino,
eu vou ter alguma coisa comigo. Mas o pai não quer que você seja empregado. Porque você é filho. Você é filho. Você diga para o irmão que está do seu lado, você é um filho. Você é uma filha de Deus. E aí ele diz que quando aquele homem, aquele jovem volta, e aquele jovem precisou ir para amadurecer. Aquele jovem precisou ver para amadurecer. Ele não seja assim na nossa vida. Ele não precisa sair para amadurecer, mas ele precisou. A parábola conta que ele foi, ele começou a conhecer em volta. E sabe, queridos, ele então recebe a maior revelação do reino. Porque quando ele chega, o filho pródigo chega quebrantado, o filho pródigo chega arrependido, e ele vai dizer, ele vai tentar começar a dizer para o pai diz, não precisa dizer. Porque eu já recebi o teu arrependimento. O teu arrependimento ele é gerado de dentro para fora. O arrependimento não vem de fora para dentro. O arrependimento vem de dentro para fora. E o pai que conhece, porque o pai conhece você. Então, quando o pai percebe o quebrantamento, quando o pai percebe o arrependimento, aí então, agora o pai libera o filho, o bezerro cevado, o amor. O pai podia ter dado o bezerro cevado quando o filho foi embora, não podia? Bom, meu filho quer a parte da herança, ele vai para outro reino, eu vou pegar o bezerro cevado, vou fazer uma festa para ele ir embora. Mas olha, o pai não pegou o bezerro cevado quando o filho foi. Quando o filho estava cheio de si, o pai não liberou o bezerro cevado. O bezerro cevado só foi liberado quando o filho se arrependeu. Deus tem coisas grandiosas para você. O bezerro cevado aponta para a gente as coisas mais melhores de Deus. Porque o bezerro cevado, não sei se você sabe o que é o bezerro cevado. O bezerro cevado era o animal que era tratado com todo cuidado. Ele ia sendo engordado, ia sendo tratado, era o chocozinho da casa. Ele ia sendo tratado para um dia muito especial. E eu fico pensando, posso conjecturar que aquele dia era o dia que o filho pudesse amadurecer. Porque quando a Bíblia mostra para a gente, né, a história mostra para a gente que quando o filho amadurecia na nação de Israel, era dado uma festa. Quando o filho já se tornava alguém que ele podia ser responsável pelos seus atos, o pai dava uma festa. E o pai podia ter dado a festa quando o filho foi embora. Quando o filho vai embora, nessa que a gente faz? A gente vai fazer uma despedida, a gente faz uma festança. O pai podia ter feito isso, mas o pai não fez. O pai podia falar, meu filho, já que você vai embora para outra terra, toma aqui o meu anel, para você me representar na outra terra. Mas o pai não quer o anel, não dá para ele sair. O pai não dá o bezerro cevado quando ele vai. O pai fica esperando o arrependimento. Para que quando o filho se arrependesse, e no momento em que o filho chega, se arrependido, todo quebrantado, aí o pai fala, agora está na hora de liberar o bezerro cevado, e agora está na hora de voltar lá no mundo. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que se você começar a se arrepender, para viver o reino, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar o anel na tua mão. O anel representa toda a autoridade do pai. O anel representa a autoridade, mostra que você é filho, legítimo. Não é o filho menino, não é o filho criança. Porque quando a Bíblia fala de filho, ela usa dois termos. O primeiro termo existe um termo que é filho pequeno, filho menino, filho que não está maduro ainda. Mas a Bíblia mostra também que quando o filho se torna adulto, a Bíblia usa um outro termo, dizendo que aquele filho é um filho legítimo, um filho que amadureceu, um filho que conhece a vontade do Pai e o propósito do Pai. E quando esse filho recebe o anel, o pai está dizendo, esse meu filho agora está maduro. Esse meu filho agora tem o propósito da autoridade para ele, porque ele está habilitado para viver o reino. Então o anel é a autoridade. E o bezerro cevado é um tempo surpreendente de Deus. O bezerro cevado é o melhor de Deus para poder. Você está conseguindo entender isso, né? O anel, vou repetir, o anel é a autoridade de Deus para você. Para você viver bem. Para onde você chegar, você dizer, aqui tem um filho de Deus. O anel te representa como filho. O anel diz que você é filho de Deus, que tem a autoridade do Pai para viver no bem. E o bezerro cevado é o melhor que Deus para poder. Mas tanto o anel quanto o bezerro cevado só serão liberados para a tua vida quando Deus olhar para você e ver um genuíno arrependimento e um genuíno quebrantamento.
aí sim, Ele liberará sobre a tua vida e dizer: o melhor que Ele tem para a tua vida, o melhor que Ele tem para a tua casa, o melhor que Ele tem para o teu ministério, o melhor que Ele tem para a tua vida profissional, o melhor que Ele tem para todas as áreas da tua vida, representando a dizer o Senhor. E Ele vai liberar a autoridade para a tua vida. Ele vai colocar o anel tudo para dizer: você tem. Ele é legítimo, Ele é maduro, está pronto para viver no reino. Você está entendendo isso, né? Então fica de pé agora. E você, por favor, coloca a mão. É preciso que você comece a ficar assim mesmo. Os próximos 5 minutos, não mais que isso. 5 minutos para que você possa se arrepender. É você, Deus. Feche os teus olhos. Comece a se arrepender. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me quebranto. Porque eu quero viver no teu reino. Eu quero viver no teu reino. É um tempo de viver o reino. Oh Senhor, nós nos arrependemos de tudo que fazemos contra o Senhor, de tudo que fazemos pecando contra o Senhor, nos afastando do teu propósito, nos distanciando do teu reino. Nunca deveríamos ter saído, nunca deveríamos ter abandonado, nunca deveríamos ter transmitido a tua vontade. Mas nós pecamos contra o Senhor, pecamos por palavras, pecamos por gestos, pecamos porque ouvimos coisas e absorvemos aquilo que ouvimos que é contrário, porque vemos coisas e os nossos olhos são portas de entrada e absorvemos o pecado por aquilo que nós vemos. Falamos contra o Senhor, blasfemamos contra o Senhor, murmuramos contra o Senhor, dizemos que o Senhor não está conosco, dizemos que o Senhor não é o nosso Deus, que o Senhor não vê a nossa dificuldade, e por causa disso o Senhor se afasta de nós, e nós nos distanciamos do teu reino, nos distanciamos da tua vontade, nos distanciamos do teu propósito. Mas nesta noite nós nos arrependemos, Senhor. Nesta noite nós nos quebrantamos, porque é tempo de viver o reino, é tempo de que o teu reino seja estabelecido na nossa vida, é tempo de vivermos o reino de amor, o reino de paz, o reino de justiça, o reino de alegria do Espírito Santo. É tempo de vivermos a plenitude do teu reino, Senhor. É tempo de filhos maduros, é tempo de filhos que vão receber o anel, é tempo de filhos que vão receber a autoridade, é tempo de filhos que vão manifestar o teu reino na terra, Senhor. Oh Pai, é tempo de filhos que receberão e serão reservados tudo que o melhor que o Senhor tem para nós. Oh Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem melhor para nós, é a tua vontade. Senhor, o que o Senhor tem melhor para nós não é a nossa vontade, não é o nosso eu. Por isso nós queremos matar o nosso eu, nós queremos matar a nossa vontade nessa noite, Senhor, porque o que o Senhor tem para nós de melhor é a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. A tua palavra diz que o Senhor, a bênção do Senhor não acrescenta dores, a bênção do Senhor não acrescenta pesar. Pelo contrário, a bênção do Senhor traz alegria. A bênção do reino nós queremos, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mata a nossa vontade, Senhor. Nós queremos ir para o altar do sacrifício, nós queremos ir para o holocausto, Senhor, para matar a nossa vontade, Senhor, e para vivermos para ti. Nós nos quebrantamos nessa noite, nós nos humilhamos nessa noite, Senhor. Inclina os teus olhos para cá, inclina os teus ouvidos para cá, Senhor, nesta noite, nesse primeiro dia do ano, Senhor, nessa primeira ministração do ano, Senhor, nesses 12 dias, Senhor, de clamor, a 12 meses de bênção. Nós nos arrependemos das nossas iniquidades, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos arrependemos do pecado dos nossos pais, nós nos arrependemos de tudo que falamos e fazemos, Senhor. Como igreja nós nos arrependemos, Senhor. Oh, como corpo teu neste lugar, como igreja, como sete, nós nos arrependemos, Senhor, de tudo que fizemos, de tudo que fazemos, do orgulho, da arrogância, oh Senhor, do nosso eu, nós nos arrependemos. E nós, Senhor, queremos que a tua vontade seja estabelecida nas sete, que a tua vontade seja estabelecida na nossa vida, Pai.
a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Feche os olhos ainda, coloque o mão no centro do teu peito, abaixa um pouquinho o louvor, amém? Vamos fazer uma oração juntos, enquanto eu pedido do Senhor. Repita comigo as palavras, nós vamos dirigir juntos ao Pai. Pai querido, Deus da glória, torna-me, através do teu Espírito Santo, que habita em mim, uma pessoa pronta para aprender, uma pessoa ensinável. Senhor, que eu possa estar sempre pronto para o arrependimento. Toda a dureza do meu coração, toda a altivez, toda a prepotência, tudo aquilo que me torna uma pessoa irreconciliável, eu abro mão esta noite, porque eu aprendi que o arrependimento é a entrada no reino, e eu quero, desejo, preciso viver o reino. Então, Pai, em nome de Jesus, eu estou pronto para me arrepender todas as vezes que for preciso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.